Pessoal, muito boa tarde. Estou falando aqui do município de Lusiânia, Goiás, mais uma vez. Sou Boaz Albuquerque. Muitos já me conhecem pelas lives, ou alguns me conhecem pessoalmente. Mas quero desde já agradecer a todos vocês que estão aí já acompanhando essa live. Quero, antes de tudo, pedir àqueles que puderem e quiserem, naturalmente, que compartilhe a live para que outras pessoas possam também poder participar, poder ouvir e conhecer um pouco. Semana retrasada falei sobre Alcoólicos Anônimos, né? Semana que antecedeu a semana retrasada, nós falamos da doença do alcoolismo, né? Suas consequências, tanto no lar quanto na atividade profissional, no trânsito, no dia a dia. E essas consequências, mais do que nunca, a gente sente, de uma certa maneira, que a importância que temos de poder estar falando a esse respeito. Como disse já em outras lives, o alcoolismo é uma doença, e como doença progressiva, refletiva e destrutiva, a mensagem não é uma mensagem que vá bater, né, com aquelas pessoas, ou vá de encontro às pessoas que bebem. Nada contra quem bebe, e muito menos queremos combater a bebida. O papel aqui é um papel de espírito de solidariedade e de aconselhamento, e também para levar o conhecimento das pessoas como funciona Alcoólicos Anônimos em suas reuniões, suas tradições, seus conceitos e os 12 passos. Semana passada, na semana retrasada, aliás, tive a oportunidade de estar falando sobre os 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Aí trouxe, e aqui eu pude compartilhar com todos vocês que esses 12 passos são linhas espirituais ou conceitos, né, morais, para não só parar de beber, mas como também a pessoa poder ter uma reforma íntima, uma modificação de vida. O AA não é uma religião, não está ligado a nenhuma religião, nenhuma seita, nenhuma organização, nenhum partido político, não entra em nenhuma controvérsia. O único propósito primordial de Alcoólicos Anônimos é que os seus componentes mantenham-se sóbrio e possa levar outras pessoas a alcançarem a sobriedade. Falamos já de vários pontos sobre a impotência perante o álcool, sobre a dificuldade de vida para aqueles que bebem excessivamente. Tivemos a oportunidade aqui de estar falando sobre as sarjetas morais, sarjetas sociais, sarjetas financeiras, sarjetas, então tudo aquilo que leva o alcoólatra a um desespero, ao sofrimento. E, queiram ou não, existem várias formas de sarjeta. Sarjeta espiritual. O alcoolismo, ele pode levar a pessoa ao fundo do poço. E do 12º passo de Alcoólicos Anônimos, nós tivemos, quem tiver a oportunidade de assistir, está aí no Instagram, está também no Facebook, está também no TikTok, no YouTube. Eu sempre deixo gravado. Se você tiver curiosidade e querer saber mais a respeito, entre lá e conheça um pouquinho destas linhas, né, dos 12 passos, para poder levar ao estacionamento da bebida. O lema do AA é: viva e deixe viver.
né? E evite o primeiro gole a cada 24 horas. Hoje, especificamente, nós vamos falar das 12 tradições. Falamos do alcoolismo em si, suas consequências. Já falamos dos 12 passos e hoje nós vamos falar um pouquinho das tradições. Pelo menos das 6 primeiras, e para não tomar muito tempo, e depois a gente vai falar das outras 6. São 12 tradições. Eu vou fazer uma pequena leitura que diz o seguinte: as tradições de Alcoólicos Anônimos são princípios fundamentais que guiam o funcionamento e a filosofia da organização, proporcionando uma base para os membros se manterem focados na recuperação e no apoio mútuo. Elas não são regras rígidas, mas orientações para a convivência dentro do grupo, respeitando os valores e a missão da organização. E aqui nós vamos falar de algumas delas. A primeira tradição diz o seguinte: nós vamos falando aqui e vamos tentar, é claro, explicar como funcionam essas tradições de Alcoólicos Anônimos. A primeira tradição diz o seguinte: a nossa união deve ser sempre o nosso primordial objetivo. E cada grupo deve ser independente, exceto no que se refere às questões que afetam outros grupos ou a A como um todo. Então é uma orientação dessas tradições. A primeira tradição diz que então os princípios eles não podem ser, eu não posso, como membro de uma entidade chamada Alcoólicos Anônimos, membro de qualquer grupo, as minhas intenções e a minha personalidade, ele não pode de maneira nenhuma estar acima do grupo, né? Então, quer dizer, o que eu penso, eu posso levar como propósito, mas desde que não quebre a unidade. Um grupo ele é mantido por uma série de situações. Aqui quando diz que eles não são linhas rígidas, mas são orientações de convivência. Então, por exemplo, para o grupo existir é preciso que haja pessoas. E essas pessoas elas já aceitaram a proposta ou a sugestão de Alcoólicos Anônimos para que essas pessoas então interagem através das reuniões, dos depoimentos, dessa interação, né, como eu disse, para que através dessa interação possa se criar essa sinergia e essa sinergia então possa funcionar um grupo. Um grupo de Alcoólicos Anônimos é um grupo que, como disse antes, ele tem por foco, o objetivo primordial do grupo é fazer com que as pessoas que pertencem a esse grupo tenham a sobriedade. E além da sobriedade, eles possam também ter uma reformulação de vida, mudar a sua vida. Porque, vejam bem, não adianta nada a pessoa, às vezes, pertencer a um grupo, mas continuar andando nos descaminhos, né? Continuar frequentando os lugares que, de repente, possa fazer com que ele possa fraquejar, né? Possa ter uma recaída. O importante é que o grupo, ele na sua essência, ele é para que a boa convivência harmônica daqueles que são membros chamamos inclusive de Irmandade. No segundo ponto, aí eu vou fazer uma leitura ainda da questão do primeiro passo, da primeira tradição, que diz o seguinte: os grupos devem se manter unidos, independentemente e mais independente um dos outros, respeitando a autonomia de cada um, enquanto colaborarem para o bem da comunidade como um todo. Então, qual é o ponto primordial dessa tradição, dessa primeira tradição? É a união. Aí logo no começo fala, a nossa união deve ser sempre o principal objetivo. Porque se você estiver dentro de um grupo e esse grupo não tem unidade, e as pessoas estão brigando por besteiras, ou seja ela por questões religiosas, filosóficas, políticas, perde a unidade. Então, unidade, nada disso deve ser misturado ao grupo de Alcoólicos Anônimos. O objetivo principal,
Qual é o objetivo do grupo? Como tenho dito, é justamente manter o equilíbrio e a sobriedade daqueles que fazem parte do grupo. Cada grupo tem sua forma de ser. No mundo tem mais aí de, vamos supor, de 100 países no mundo que tenha Alcoólicos Anônimos. Mas, vejam bem, e dentro dessa questão, cada região tem a sua central. É uma coisa organizada, quer dizer, uma organização feita por ex-bêbados e que funciona, gente. Tem funcionado para milhares e milhares de pessoas em todo o mundo, né? Então, foi fundado nos Estados Unidos, né, por um corretor da Bolsa de Valores que chamava Bill e um médico chamado Bob, e eles conseguiram, através desta forma de terapia de grupo, né, de ajuda mútua, conseguir fazer com que parasse de beber, e levou essa mensagem a outras pessoas que também conseguiram, e em todo o mundo pessoas têm conquistado a evitar o primeiro gole a cada 24 horas, através desta unidade, desta irmandade chamada Alcoólicos Anônimos. Na segunda tradição, diz o seguinte: para o Alcoólicos Anônimos não existem regras gerais, a não ser que o resultado de sua experiência individual seja melhor do que as nossas tentativas de controlar o comportamento dos outros. Quer dizer, não tem aquelas regras, né, gerais, você tem que obedecer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Aliás, em Alcoólicos Anônimos é proibido proibir. É um ponto de liberdade, é um ponto fundamental do AA, que é a questão de dar liberdade aos seus membros. Vejam bem, a pessoa já vem reprimida do dia a dia. A pessoa já vem traz consigo grandes traumas da sua bebedeira, da sua convivência familiar, da sua convivência com a sociedade, da sua convivência em geral. E aí, dentro disso, se chegar em um grupo e colocar regras, porque às vezes as religiões não funcionam para o alcoólatra, justamente por isso, porque se quer colocar regras naquela pessoa que vem, que não acreditava muitas vezes mais em nada, né? Alguns chegam a ponto de não acreditar nem em Deus. É uma minoria, mas é uma realidade. Então vejam bem, se a pessoa já vem muitas vezes das ruas, se a pessoa já vem abatido, né? Às vezes espancado das ruas, às vezes espancado por familiares, às vezes a pessoa já vem com todo esse sofrimento com relação à questão do alcoolismo, e aí se querem colocar regras naquele alcoólatra. Não posso fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não. Nós precisamos, né, no momento que chega alguém nós chamamos de irmandade, ou nosso grupo, nós precisamos dar conforto àquelas pessoas. Tanto é que quando tem um visitante na reunião, todos os membros praticamente, na hora de fazer os seus depoimentos, na hora de fazer a sua explanação quanto à sua vida, como era, como está e como ele pretende ser, eles dizem às pessoas que elas são as pessoas mais importantes da reunião, aquelas pessoas que estão chegando pela primeira vez. O AA, gente, não é uma tábua de salvação, mas é uma forma de compartilhar, e através desse compartilhamento ter a transformação na vida das pessoas, principalmente com relação à questão da pessoa parar de beber, né? Qual o lema nosso? Evite o primeiro gole a cada 24 horas, porque se a pessoa evitar o primeiro, não vai ter outros, né? Então, evitando, obviamente, é uma forma de se recuperar. Dizem os grupos, na maioria, que o alcoolismo não tem cura, né? A Organização Mundial de Saúde diz que
o que é uma doença crônica, e essa doença está individualizada em cada pessoa. Então vejam bem, se não tem cura, mas pode ser detida. E quando a gente traz na segunda tradição de Alcoólicos Anônimos que não existe regras gerais, não quer dizer também que é uma bagunça. Não quer dizer também que o seu resultado individual não possa servir de experiência dentro do grupo. Que embora a recuperação seja feita através de uma reunião coletiva, mas cada um tem que buscar a sua recuperação individual de forma que não venha mais a tomar a bebida alcoólica. O primeiro passo do AA é fundamental, que é admitir que a impotência perante o álcool que está perdendo o domínio da vida. E o primeiro passo das tradições diz que a nossa união deve ser o princípio, o objetivo principal. E no segundo passo alerta que não há uma regra, que a cada experiência, cada pessoa vive a experiência, embora dentro da coletividade de um grupo. Veja bem, no terceiro passo, nós temos eu vou fazer a leitura aqui do que diz no resumo do segundo passo. Cada grupo tem liberdade de agir de acordo com a sua própria realidade, mas a experiência do grupo é compartilhada para que os outros possam aprender. Quer dizer, igual eu falei, embora seja coletiva, cada um tem a sua experiência individual, mas ela tem que ser compartilhada, precisa, aliás, ser compartilhada para que o grupo possa, através dessa experiência, amadurecer e contribuir para a recuperação daquele alcoólatra que faz parte do grupo. Bem, na terceira tradição, gente, diz o seguinte: somente um membro de cada vez pode ser considerado para qualquer posição de liderança em Alcoólicos Anônimos. E essa liderança não será atribuída por eleição, mas surgirá naturalmente através de uma experiência demonstrada. Às vezes somos vaidosos e quando já estamos interagindo, eu, por exemplo, eu tenho 28 anos que não bebo, embora eu sei que é um dia de cada vez, e tempo não, e dentro de A não se conta tempo, é realmente um dia de cada vez, mas o grupo, as pessoas vão, eu li um texto ontem interessante sobre isso, as pessoas vêm e trazem suas experiências, e através dessas experiências vai se amadurecendo o grupo. Por exemplo, tem gente que é que é excelente para fazer um depoimento, e através desse depoimento comove as pessoas, inclusive os visitantes, e são tocados, pelo depoimento, até eu digo espiritualmente, e através desse depoimento muitas pessoas ficam no grupo e mudam de vida, gente. Eu já vi transformação de vida de famílias inteiras através de Alcoólicos Anônimos. E aí, essas experiências com esse amadurecimento, e ele vai ocupando, por exemplo, tem alguém que fala melhor do que o outro, mas tem um que chega lá mais cedo no grupo, limpa, faz o cafezinho, que lá tem um cafezinho, coloca ali as bolachinhas e tal, porque lá funciona em 2 tempos. Cada tempo tem 1 hora, e tem uns 10 a 15 minutos de como é que se diz, de intervalo para tomar um lanchinho, para bater um papo, para se confraternizar ali e trocarem ideias, interagir, como eu costumo dizer. E cada pessoa tem às vezes que é bom para coordenar, outro já é melhor para poder, já é mais solícito, com um atendimento mais direto, para apadrinhar aquelas pessoas que estão ali, que chegam. Então cada um tem o seu papel. E o grupo vai se formando por esses 3 legados, que é a unidade, serviço e recuperação, justamente dentro desse preceito, desse conceito, aliás, de unidade. Aqui só fala em unidade, gente. E aí diz o seguinte: não há cargos
de liderança fixo. A liderança se manifesta naturalmente conforme a experiência e o compromisso do indivíduo com o grupo. Tem muita gente que critica, né, que diz que grupos têm dono. Né? Ah, fulano quer ser dono do grupo, mas às vezes aquela pessoa não é que ele quer ser dono, ele é mais atencioso, ele é mais cuidadoso com o grupo. Né? E outras pessoas já são mais relapsos. E aí é preciso que a gente vai contornando essas coisas justamente para que a unidade, que é fundamental na existência de um grupo de ar, ele possa permanecer sempre. Porque senão as pessoas vão saindo, e saindo do grupo, quando a pessoa dá as costas para um grupo, geralmente dá de frente para um boteco, né? E acaba-se as pessoas recaindo. E ninguém quer, dentro de uma sala de alcoólicos anônimos, dentro da existência de alcoólicos anônimos, que alguém volte a beber. E diz o seguinte: não há cargo de liderança fixo. A liderança se manifesta naturalmente conforme a experiência e o compromisso do indivíduo com o grupo. No quarto passo, e é interessante que diz o seguinte: cada grupo tem um ou mais patrocinadores ou outros membros experientes que orientam os novos membros. Não é patrocínio financeiro que nós estamos falando aqui, né? Que nós estamos falando de pessoas que estão mais, da forma que eu falei, são mais solistas, são mais hospitaleiros para receber as pessoas, tem mais esse traquejo. Isso é um dom de Deus, gente, cada um tem um dom. E aí, dentro do grupo, apesar que geralmente dentro de um grupo de alcoólicos anônimos, a grande maioria dos membros são realmente solícitos, são realmente uma irmandade diferenciada. Ninguém usa uma cabeceira de mesa para fazer um testemunho para mentir. É interessantíssimo isso. As pessoas têm, dentro da empolgação de contar as suas histórias, dizer como era, como foi o seu sofrimento no campo do alcoolismo, como sofria a família, como sofriam os amigos. Né? Tem pessoas que contam experiências que vão servir para nós a vida toda. Nós, membros da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, somos levados a um conhecimento fora do comum através dos depoimentos. E é justamente isso que fortalece. Né? Costuma-se dizer que o remédio é dado pela boca e entra no ouvido. Alcoólicos Anônimos não tem segredo. Talvez o segredo está sempre numa reunião futura, costuma-se dizer isso também. E para que isso aconteça, é preciso que fique claro que para que se fortaleça o grupo, é preciso que as lideranças tenham humildade, que as lideranças não tenham apego a querer ficar ocupando, eu quero ser coordenador, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Apesar que, geralmente, eu nunca vi isso em grupo, sabe? Eu já frequentei grupo, já participei esses anos todos de reuniões e não vejo assim. Pelo contrário, né? O mundo está tão corrido hoje que as pessoas até têm medo de assumir algum encargo lá dentro, ou cargo, e não dar conta até de permanecer 1 ou 2 anos, conforme colocar de acordo com cada grupo. Bem, nós vamos então à quarta tradição de um grupo. Cada grupo deve ter patrocinador, já falei de que forma que orientam, que tem, porque lá funciona o seguinte: tem a central e o grupo ele não é isolado, e essa central tem as regionais. É uma coisa mantida pelos próprios companheiros. Esses companheiros contribuem de acordo com as suas vontades, certo? Se puder e quiserem, mas nada com faca no pescoço, nada com obrigatoriedade extremista, pelo contrário. O grupo ele existe e quer que as pessoas parem de beber, certo? Então nós vamos aqui ao quarto passo, que diz o seguinte, no quinto, aliás, desculpa. A nossa principal responsabilidade é garantir que cada um que precise de ajuda possa encontrar apoio dentro do grupo. Como eu estava falando, não basta você ser membro do grupo. É preciso que as pessoas que cheguem
ele tenha essa abertura de encontrar apoio, né? Lá no nosso grupo, e eu acho que a maioria dos grupos no Brasil, no mundo, dá uma fichinha amarela para a pessoa quando ela entra no grupo. E geralmente escolhe-se um dentro do grupo para ser um padrinho, a pessoa que está indicando e tal. E quem escolhe é o próprio iniciando. Desculpa, amigos. Quem escolhe é o próprio iniciando. E dentro disso, há porque, gente, parar de beber, talvez muitas pessoas param por doença, pressão familiar, pressão do patrão, porque já não está suportando mais passar vergonha por ressaca moral, questão de doença, como que eu disse, ressaca física. A princípio, pode ser muito fácil, porque a maioria das pessoas que, então, chegam a Alcoólicos Anônimos, há algum tempo imaginou que bebia quando quisesse e parava quando quisesse. E quando teve a necessidade real de parar, viu que não estava dando conta. Aí então, procura-se um grupo, procura-se dentro desse grupo entender um pouco de como funciona a Irmandade. Aí vem os passos, agora aqui as tradições. Mas o grupo ele tem a responsabilidade de garantir ajuda àquela pessoa, de estender a mão àquele alcoólatra que sofre, de estender a mão àquela família que não suporta mais, aqueles filhos que não suportam mais ver o pai bêbado, àquela esposa que vem sofrendo há anos com aquele bêbado dentro de casa, com aquela pessoa às vezes agressiva, com aquela pessoa espancadora, com aquela pessoa que se perdeu totalmente. Porque na maioria das vezes, e isso é uma situação que a gente vê durante todos esses anos de experiência, na maioria das vezes as pessoas, em termos de perda, é a família. A família é a mais prejudicada. Se a pessoa é solteira e vive com os pais, são os irmãos. Se é casada, são os filhos. Se é casada, é a esposa ou o esposo, os filhos ou as filhas. Então há é uma doença que afeta as pessoas. E nesse de afetar, no mínimo 40 pessoas são envolvidas na embriaguez de uma pessoa, né, de acordo com o que aconteça quando aquela pessoa está tomada pelo álcool, está com o uso excessivo do álcool na sua vida. São esposas que sofrem, que são agredidas, são filhos desesperados que vê pai ou mãe, às vezes cometendo verdadeiras aberrações. São atitudes na rua de pessoas que não suportam mais o bêbado. Veja bem, o mesmo bar que abre as portas para a pessoa beber é aquele bar que vai te desprezar quando você não tiver mais dinheiro, quando você não tiver mais condições de manter a sua doença. E aí diz assim: o apoio e a orientação de membros mais experientes são essenciais principalmente para os iniciantes, para ajudá-los a defender os princípios de Alcoólicos Anônimos. O AA em si, ele não prejudica ninguém. Pelo contrário, a intenção do AA é justamente ao contrário, é fazer com que a pessoa pare de beber, com aquela pessoa possa ter uma vida totalmente diferenciada. Foi para isso que o AA foi criado, para salvar vidas. E realmente tem salvado vidas, né? São pessoas e grupos familiares inteiros, né? Que vocês já prestaram atenção, que vê a mudança de vida, já prestaram atenção numa pessoa. Eu presto muita atenção nessas pessoas que chegam ali daquele jeito,
arrasados, sabe, detonados na maioria das vezes, e a pessoa vai ficando no grupo, vai ficando pegando uma cor diferente, parece que recebe uma luz espiritual, vai mudando a figura, daqui a pouco a pessoa está totalmente transformada. E aí é onde nós temos que ter aquele cuidado, porque muitos recaem porque acham que já podem voltar a beber. E a grande verdade não, é que é para a vida toda. A recuperação, ela é diária, é um dia de cada vez, né? Ela é diária. O entendimento, a sintonia para com o grupo tem que ser, não estar em reunião todos os dias, mas a frequência em reuniões é fundamental, para que se tenha esses esclarecimentos com relação à questão do grupo e principalmente que vai direcionar a sua sobriedade. No quinto passo, gente, diz o seguinte: a nossa responsabilidade, a nossa principal responsabilidade é garantir que cada um que precisa de de ajuda possa encontrar apoio dentro do grupo. Bem, a prioridade do grupo é essa, né? Se é um grupo de ajuda mútua, de apoio, é justamente isso. É abrir as portas, aconselhar, tentar orientar dentro dos nossos limites, né, de limitações, de poder orientar, desde que não oprima aquela pessoa que está chegando, porque realmente é um trabalho mútuo, né? Aquela pessoa que chega, para nós que já estamos, é mais experiência ainda, porque é certeza que nós não devemos voltar para aquela vida, para beber, tomar o primeiro gole. Veja bem, aqui no sexto passo, diz o seguinte: o A deve manter-se afastado de qualquer conflito de interesse, política ou religião, não se envolvendo em questões externas. Bem, por que isso? Ainda mais hoje que existe uma grande... Existe um conflito muito grande com relação à política. Eu tenho um pensamento, o outro tem outro, né? E esse pensamento agride o outro, onde as pessoas... há um antagonismo muito grande, né? E através desse antagonismo político pode tirar a pessoa do grupo. Então, não falar em política, o grupo ser independente, né? A pessoa pode estar falando em política no seu dia a dia, nas suas... Não, mas no que se trata de Alcoólicos Anônimos, não entrar nessa. Porque o que seria uma coisa para unir pensamentos, como a religião, às vezes no grupo tem alguém que é espírita, tem alguém católico, tem alguém da Umbanda, tem alguém da Quimbanda, tem alguém evangélico, e assim judeu, muçulmano, e assim budista. Então a gente não pode entrar nessa questão, cada um tem a sua fé. Orienta-se inclusive que o membro de A procure a sua religião, né? Justamente, mas que ela não venha interferir dentro dos princípios e dos conceitos de Alcoólicos Anônimos. Por quê? Porque se eu começar, por exemplo, eu sou espírita, a gente costuma dizer espírita kardecista, que não é nem certo falar isso, mas vamos falar, eu sou espírita kardecista, eu vou então usar o grupo para falar sobre reencarnação, sobre isso, sobre aquilo. O evangélico estiver lá, vai dizer: não vou mais nisso não, que isso aqui virou espiritismo. Aí, se o evangélico estiver lá, for usar os depoimentos, em vez de falar das suas experiências, tentar converter as pessoas, a mesma coisa, né? Primeiro que ninguém converte ninguém, né? Mas tentar lançar uma mensagem que venha induzir as pessoas à conversão, logo, se alguém for para o grupo, e dentro do grupo, achar que tem que fazer lá, liturgia católica, vai causar problema. E assim, estou citando esses três aqui no Brasil, que são são as religiões que têm mais membros, mais adeptos. Então, qual é o ideal de Alcoólicos Anônimos? Ler e estudar os princípios de Alcoólicos Anônimos, estudar os passos, que está lá toda
a religiosidade, não a religião. Eu estou falando da religiosidade, porque o AA fala em Deus o tempo todo, fala no poder superior o tempo todo. Então, compreender que ali é uma mensagem também de amor, de salvação, né, do bem-estar coletivo. E isso é importante. Agora, se a gente for, através da Irmandade, querer trazer as pessoas para os nossos conceitos religiosos, não vai dar certo. Até porque, gente, se desse certo, as igrejas talvez recuperaria mais pessoas. Mas são os passos, são as tradições, né, de Alcoólicos Anônimos é que faz com que essas pessoas possam, obviamente, mudar a sua vida através desses conceitos. Gente, então nós estamos aqui. O AA deve se concentrar exclusivamente no apoio e recuperação, e não se envolver em questões externas que possam desviar a missão. Qual é a missão do AA? Quinta tradição é clara: cada grupo é animado somente de um princípio primordial, qual é? Levar a mensagem ao alcoólatra que ainda sofre. Então essa é a forma que, é claro, que a gente respeita se tiver outras formas de que as pessoas deixem de beber na sua igreja, na sua meditação, no seu conceito, até pessoas que não creem em nada, mas que possam transformar as suas vidas, nós respeitamos. Aqui eu falo de Alcoólicos Anônimos. E na próxima semana eu vou estar falando agora do 7º passo até o 12º. Quero, desde já, desejar a todos vocês um excelente final de semana, ou um excelente início de semana, né? E, assim, eu costumo toda live, embora hoje nós não estamos falando de religião, estamos falando de um grupo, de irmandade, mas eu costumo fazer uma oração e fazer uma fluidificação da água através dos nossos mentores espirituais. Isso não tem nada a ver com é uma coisa minha, certo? Que eu costumo fazer todo encerramento. Então o AA, ele não está ligado a nenhuma religião, nenhuma seita, nenhum partido político, nenhuma organização, não deseja entrar em qualquer controvérsia, certo? Querido Deus, nós te agradecemos nesse momento pela oportunidade que tivemos de falar as 6 tradições. Semana que vem, se Deus quiser, vamos falar das outras 6, que são 12. Quero agradecer pela audiência, pelas pessoas que ficaram conosco, agradecer cada um pela boa vontade, pelo compartilhamento. Pedir em especial aos mentores espirituais que possam fluidificar essa água. E a água dos nossos companheiros em todo o planeta Terra. Possa, ó Pai, levar a mensagem de Alcoólicos Anônimos àquelas pessoas que sofrem. Para que elas possam, através dessa irmandade, desse grupo de ajuda mútua, recuperar as suas vidas, sendo uma luz no túnel para que possa, através dessa luz, não ser atropelados, mas uma luz que possa atingir o caminho da liberdade. Fique com cada um, que cada pessoa possa receber a paz, a serenidade, e que a gente possa, através desse pequeno espaço, continuar levando a mensagem, não só de Alcoólicos Anônimos, mas a mensagem de Jesus. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado. Tenham todos um bom final de semana. Mais uma vez, tenham todos uma excelente semana. Tá bom? Abraço.